está no centro da Revolução, e ao lado de pessoas por quem eu tenho tanto respeito e carinho. Me Sócrates, muito obrigado. Pedro Vira Neto, é uma honra poder partilhar esse espaço. Meu irmão Eduardo, obrigado, viu, por tudo. E essa figura aqui que dispensa comentários, porque eu vou dizer uma coisa: boa parte do que eu vou falar hoje, do que eu tenho feito na vida, eu devo a esse cara aqui. Ele me formou, meu professor, meu mestre, meu orientador, mestrado, doutorado, meu padrinho de casamento, né? Ou seja, eu quero aqui publicamente, acho que eu não tinha feito isso até então, quero agradecer ao professor Alisson Mascaro por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que me deu até hoje, viu? Você é um irmão, um pai, sabe disso. Pois bem, senhoras e senhores, eu também cumprimento todas as pessoas que estão aqui, estou vendo a Márcia, enfim, querida amiga. Tem uma grande professora que está aqui também, que veio direto do Canadá nos encontrar, a professora Alessandra Devuski, né? Do Canadá para o Centro da Revolução também, para participar, minha querida amiga, Valfredo Wagner, Rafael Valim, que eram meus sócios antes dessa aventura dentro do governo. Pois bem, a sua questão é uma questão para mim central e que tem, de alguma forma, ocupado muito a minha reflexão. Então vamos lá. Primeiro, houve toda uma conversa aqui sobre as condições de ascensão do fascismo. Vamos falar já das identidades. Já adianto para dizer o seguinte: quem é identitário é o fascismo, tá? A extrema-direita é identitária. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos nós. Tá? E vou falar disso mais adiante. Mas há uma coisa que sempre vem à mente quando eu penso sobre as condições de ascensão do fascismo. Quem me conhece sabe disso, até por um certo desespero do professor Alisson. Eu gosto muito de cultura pop, gosto de quadrinhos, gosto dessas coisas todas. Então, eu já vi muito filme de vampiro na vida. E vampiro é o seguinte: o vampiro, para quem conhece as lendas, né, as histórias sobre o vampiro, sobre o vampirismo, sabe que o vampiro ele só entra na sua casa se ele for convidado. O vampiro o fascismo é mais ou menos como um vampiro. O fascismo ele só entra se ele for convidado. E geralmente são os liberais que convidam os fascistas para entrar dentro da casa dos outros. Então a gente não pode deixar ter em mente o seguinte: o fascismo só entra se a porta está aberta. E nós estamos deixando a porta aberta para o fascismo. Essa é a grande reflexão. E dentre essas reflexões, está a reflexão sobre o papel da formação das identidades. Primeiro, a grande questão, como foi colocado aqui por todos que me antecederam, o professor Alisson colocou isso, o Eduardo colocou isso, enfim, é o capitalismo. Nós não temos nenhum momento da história em que, no momento de crise, o fascismo não tenha se erguido justamente para ajeitar as coisas para que a acumulação de capital ela se torne possível. Então é uma espécie de botão de emergência. Nós sabemos disso. Agora, em relação à questão das identidades, primeiro que o capitalismo também é um processo de formação da subjetividade. Então vejam, senhoras e senhores, que nesse sentido nós temos que entender esse processo de identitário, como de olhar para as identidades, como uma das consequências também da organização e das formas de reprodução e, portanto, de regulação e do regime de acumulação do capitalismo. Há uma certa mania que nos impede, inclusive, de enxergar o que é o fascismo, de ficar fulanizando as coisas e culpabilizando as pessoas. Fulano de tal é identitário, tal grupo é identitário. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é mais essencial. Por que num determinado momento o papel das identidades se tornou fundamental para a vida das pessoas e também para entender a formação dos movimentos sociais, das coletividades? Então vejam que houve uma reorganização do capitalismo que faz com que, de alguma maneira, esse ato que nós estamos tentando fazer aqui de recompor o papel da vida comunitária se torne cada vez mais difícil.